Fala, pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana de bate-papo. Olha só, a Kiara já participando da entrada com vocês, né? Sejam muito bem-vindos, você que está nos escutando pelo Spotify e você que nos assiste pelo YouTube. Olha só a honra que nós estamos recebendo aqui de novo, minha amiga, doutora Daniela Borba. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Renzo. Sempre muito bom estar aqui com você, que é show, com esse jeitinho todo especial de ser. Prazerzão estar aqui. Prazer é todo nosso. A Dani está retornando aqui para dar continuidade no assunto que é a apneia, né? A Dani falou de apneia em crianças no nosso primeiro bate-papo. Foi muito elogiado o nosso bate-papo, viu, Dani? Onde eu passo, aí, o pessoal gostou bastante. Que joia. Eu tenho indicado ele para muita gente que vem tirar dúvida comigo. Eu digo, corre lá no Relação Cêntrica. Ouve que está tudo bem direitinho. Ah, que bom, que bom. É isso aí. Hoje a Dani veio dar continuidade no assunto, veio falar sobre a apneia em adultos, né, Dani? Que eu acho que era um tema que a gente tinha que dar continuidade mesmo, senão ia ficar meio incompleto, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. A gente precisava, eu não sei nem se encerrar o tema, né? Mas falar, eu acho que é uma parte extremamente importante e que é, de fato, a maior procura do consultório, né? Feito a gente falou, a criança ainda existe uma dificuldade em diagnosticar, apesar dos grandes prejuízos, o que a gente deixou muito claro lá, que era assim, da falha em prosperar da criança quando ela é acometida pela apneia do sono, né? Mas em adulto a queixa é assim absurda, Riz. Sem dúvida que essa pandemia, essa fase que a gente passou, fez com que esse público apneico aumentasse, né? E tivesse mais consciência disso e buscasse ajuda. Então, eu costumo dizer que é um nicho massa, né? É um nicho de mercado a ser explorado, independente de uma questão de saúde pública. Mas Sim. ainda assim, vê que coisa boa, já que é um nicho de saúde pública, ou já que é um problema de saúde pública, já que ele existe, e ainda ser mais uma trama, mais um caminho dentro dessa odontologia, dessa ortodontia, né, para que a gente possa trabalhar, reservar o nosso mercado e ainda oferecer benefícios para o nosso paciente. Então, é show de bola. Sem dúvida. Ô, Dani, eu começo perguntando para você o que você acha interessante a gente abordar, de chamar de atenção para o pessoal já começar ouvindo e ouvindo mais sobre o assunto, né? Sobre o que é realmente a apneia, a definição disso e o que mais você pode falar sobre a apneia, né? Joia. Renzo, deixa eu fazer assim, vou começar a compartilhar minha tela com vocês, Tá certo? bom, tá bom. Porque para quem estiver assistindo aí no YouTube, eu acho que fica mais didático, tá bom? Legal. E você que nos acompanha pelo Spotify, depois você dá um pulinho aqui no YouTube para ver todo o material que a Dani vai compartilhar aqui conosco. Só me diz se tu está conseguindo ver minha tela. Tô vendo sim, Dani. Tá compartilhado Pronto, aqui com a gente. Deixa eu tirar você aqui de cima do meu Isso. texto. Pronto, show de bola. Então é isso, Renzo. Hoje eu resolvi trazer para o pessoal um enfoque maior, que eu sei que atrai o público que está assistindo, porque quando eu dou aula é sempre muito. As pessoas têm muito interesse em saber de fato sobre o tratamento, né? Então, eu vim trazer aqui esse tema da aula, o aparelho intraoral como alternativa no tratamento, porque aí é onde está o nosso grande filão, o nosso grande acesso a essa doença, tá? E aí eu pretendo abordar aqui, vou definir para vocês, porque a gente precisa definir, né? Vou falar um pouco das indicações de quando a gente tem uma maior indicação do uso do aparelho, das nossas limitações com o aparelho intraoral, os tipos de aparelho que existem para isso, mas é claro que eu vou puxar a sardinha para o que eu gosto mais, né? Estou até para ser convencida sobre novos usos, a gente vai ter agora aqui em Recife, de 8 a 11 de junho, eu estou inscrita num curso de sono, também só voltado para isso, que é realmente uma área que me encanta. Então, vamos ver se vai vir novidade por aí, mas hoje eu vou trazer o aparelho que eu mais uso, tá? Os efeitos colaterais, né? Se tem alguma relação com DTM, porque isso existe muito esse questionamento pelo volume do aparelho, né? Se isso não geraria algum tipo de desconforto, de dor, ou desencadearia mesmo a disfunção. E depois eu vou mostrar para vocês como é aí o passo a passo mesmo, o registro e um aparelho. Eu tenho um vídeo de paciente com aparelho em posição, porque eu acho que é a cereja do bolo, né? Porque para quem nunca viu, fica muito abstrato a coisa do aparelho. Então, eu quero deixar isso mais palpável para quem está vendo a gente. Minha intenção é seduzir vocês, ouvintes, pelo tema, tá? Então, vou tentar fazer a coisa bem objetiva, bem direta,
para que isso possa ser interessante para vocês, tá bom? Legal, Dani. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vou começar aqui definindo. Eu mostrei isso lá na apneia, quando a gente falou de criança, mas eu preciso mostrar aí, a gente vê nesse esqueminha, que numa respiração normal, né, e o paciente ali deitado, a gente tem a passagem de ar normal ali nas vias aéreas. Quando a gente começa a ter um relaxamento do tônus, o que é que acontece? Esse espaço aéreo vai sendo diminuído pelo relaxamento dos tecidos moles naquela região e porque a língua começa a ocupar uma posição mais retroposta. E aí a gente começa a ter uma diminuição desse fluxo. Nesse momento, a gente começa a ter o danado do ronco, né? É Olha como eu só. costumo dizer que é assim, uma janela num lugar que está ventando, que você deixa uma frestinha aberta, e aí que o vento passa e apita, né? Feito filme de terror. É isso. E não deixa de ser um terror, tal do ronco, né? Então, é o espaço aéreo diminuir, e como ele está diminuído, o ar passa vibrando. E aí o ronco é exatamente isso. E o que é que acontece? Esse ronco, ele é uma obstrução leve do fluxo aéreo. A gente não tem uma obstrução total. Diminui essa passagem. Então, ele não chega propriamente, o ronco por si só. Ele não interrompe o sono, tá? De quem ronca. Ele interrompe o ronco de quem, o sono de quem ouve, né? E ele não De quem está altera. dormindo, mas nem se incomoda com O isso. roncador nem, mas o ouvidor, né, já é super ruim. E ele não muda os níveis de oxigênio sanguíneo, porque não deixa de passar o ar, então não compromete o nível de oxigenação. E por conta disso, ele não prejudica o desempenho do indivíduo no outro dia. Tá? Isso é uma definição de ronco, segundo aí a Academia Americana de Sono, que digamos que é a nossa instituição referência. Então, o grande problema do ronco é para quem está do lado. Ele não traz prejuízos à saúde do roncador. Mas engraçado que ele atrapalha a saúde de quem está do lado. Isso que eu ia Porque falar agora, ele fragmenta o atrapalha o sono. sono da outra pessoa, né? O dele tudo bem, mas o da Exatamente. outra pessoa que está do lado. Exato. Inclusive, Renzo, é muito comum chegar no meu consultório o paciente acompanhado do cônjuge e o cônjuge querendo muito mais o tratamento do que o paciente. Fala, não, Né? eu pago, pode Né? fazer Tipo que eu assim, pago. vá, faça o que for preciso, doutora, porque eu quero resolver. E aqui, nesse outro esquema, eu tenho uma ilustração de quando há uma obstrução total. Então, a língua e a musculatura repousam de maneira tal que obstrui essa passagem. Então, não há passagem, a gente só fica ali da obstrução para baixo com a presença do dióxido de carbono, tá? Que era o que a gente devia eliminar. Então, no final das contas, como é que a gente caracteriza uma apneia? Né? A gente diz que é uma doença, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é o que quer dizer essa siglazinha aí, SAUS. É uma doença do sono que é caracterizada por episódios repetidos de obstrução, seja completa ou parcial, das vias aéreas durante o sono. Só que tem que resultar em redução de saturação sanguínea, de oxigênio, e ela tem associada aos episódios aí da obstrução os despertares, né? É através desses despertares noturnos que ela para. E ainda bem, porque se não houvesse esses microdespertares, se ele não acontecesse, morria. Porque é isso que faz com que a pessoa acorde e retome a respiração, né? E por definição, esses episódios eles têm que demorar pelo menos 10 segundos. Quando ele dura menos que isso, não é considerado um episódio de apneia. Inclusive, quando a gente faz a polissono, se ele não durou, se a polissonografia não determina que ele durou pelo menos 10 segundos, ele não é contabilizado como um episódio, tá? Então, ele tem que provocar obstrução, dessaturação, né? Ou seja, compromete a oxigenação sanguínea e tem que durar pelo menos 10 segundos, tá? E aí, Renzo, baseado nisso, nessa quantidade de episódios que a gente tem, a gente vai classificar a apneia. Isso aqui, essa classificação é extremamente importante na hora da gente indicar o nosso aparelho. Por isso que eu trouxe de volta ela para cá no episódio de hoje. A gente diz que quando ela tem entre 5 e 15 episódios, 14,9, né, a gente está diante de um quadro de apneia leve. Quando isso vai entre 15 a 30 episódios, né, a gente está diante de uma apneia moderada. E quando a gente tem mais de 30 episódios, isso é por hora, tá? Quer dizer que a gente está diante de uma apneia grave. Então, dependendo de como a gente está dentro dessa classificação, a nossa terapia ortodôntica, a nossa intervenção odontológica vai ser mais ou menos efetiva.
mas trago boas notícias que eu vou guardar para o final, para que vocês fiquem até o fim comigo. Eu não sou besta. Então, a gente diz aqui em Recife, eu não sou besta. É isso aí. Né? Aguardem. Aguardem. Ô, Renzo, outro dado importante que faz a gente perceber como é um problema presente na população, e eu vou pular direto aí para a última frase, a gente tem 4% da população brasileira acometida, né? E isso é um número muito grande se a gente considerar o nosso censo, né? Então, em 2020, 4% significava 8.463.000 pessoas e 58. Então, assim, é muita gente acometida pela doença. E vamos combinar que a gente está diante de um quadro clássico de subdiagnóstico. Porque Sim. Quantas pessoas têm a apneia e não são diagnosticadas? Exatamente. É porque exatamente. não entendem, não sabem disso, dessa doença, e porque tem muitas pessoas despreparadas para o diagnóstico, né? Porque eu acho que até comentei na aula lá, a primeira, que assim, não é que você seja obrigado, eu sou dentista, eu tenho que tratar a apneia do estômago, não. Mas eu preciso identificar para que eu possa indicar essa pessoa. Sem dúvida, a gente recebe esse paciente muito frequentemente. E a gente mexe na boca, a gente mexe com aparelhos que ajudam a aumentar o espaço aéreo. Então, a gente tem essa possibilidade diagnóstica na nossa mão, embora o diagnóstico final é médico, tá? É obrigatório que o diagnóstico final da doença seja médico. Mas a gente é uma arma importante nesse processo. E aí, isso era uma dúvida honesta, né? Como diria o nosso amigo Eduardo aqui, se era mais prevalente em menino ou em menina, né? Se era mais prevalente em homem ou em mulher. E parece que o homem ganha aí, né? Não é à toa que a gente vê mais mulheres reclamando de ronco do que homens, né? E, de fato, essa proporção é aí de 1 para 3. Tem estudos que falam até de 1 para 4, tá? 1 mulher para 3 homens. O que acontece é que outro fator diferencial, né? O que acontece é que se diz assim, ó, que a mulher tem um maior tônus muscular do gênio grosso, né? E que isso pode estar relacionado com a manutenção da permeabilidade das vias aéreas. Esse tônus ser maior. Aí dizem as más línguas que esse tônus do gênio grosso é maior porque a mulher fala muito. E eu acho isso uma injustiça. Será? Eu não sei. Essa que vos fala, por exemplo, não. Eu não sei se esse estudo está tão certo assim. Será? Não é isso. Mas aí o que é que a gente percebe? Que a idade é outro fator importante. E aí, na hora que a gente... as vias aéreas, elas diminuem com o envelhecimento, pelo relaxamento dos tecidos moles, pelo ganho de peso natural da idade, as vias aéreas, elas diminuem, piorando, né, deixando o paciente mais suscetível à apneia, tanto nos homens como nas mulheres, com o passar da idade. Só que o que acontece é que é normal que os homens com mais de 50 anos apresentem a SAUS, né? E as mulheres, elas começam a se igualar. Aquela proporção que antes era de 3 ou 4 para 1, de 3 homens para uma mulher, nessa idade mais envelhecida, na idade que coincide com a menopausa da mulher, se iguala e fica de 1 para 1. Acredita-se que haja uma relação com uma proteção hormonal que a mulher tenha e que é perdida com esse período da menopausa. Então, hoje está associado a isso, sabe? Esse fenômeno de igualar a incidência em homens e mulheres. Mas outra isso lá na frente, né? Então, até os 50 anos. Lá na frente, exatamente, diante do envelhecimento. E aí, a mulher na idade da menopausa. Agora, é claro que se eu tenho uma mulher, hoje tem mulheres que menopausam com 38 anos, né? 40 anos, então isso baixa. Exatamente por esse fator de que se acredita que existe uma proteção hormonal, né? Que quando a mulher entra na menopausa, perde e favorece com que ela se iguale aos homens nesse sentido. Tá? Então, ela já vai estar mais predisposta a ter. Isso, exatamente. E outra coisa extremamente importante, e que é um problema do mundo, é a obesidade, é o índice de massa corporal. Tá? É comprovado que pessoas com IMC elevado, né? O IMC ali acima de 34 quilos por metro quadrado, são pessoas predispostas à apneia. E aquela continha que você faz, o peso ao quadrado dividido pela altura. Né? Isso é que qualquer Google que você der aí, uma busquinha no Google, ensina a fazer esse IMC. E quem der acima de 34 significa obesidade.
E aí você está mais predisposto, seja homem, seja mulher, tá? E a circunferência abdominal. Homens que têm uma circunferência abdominal ali medida na região do umbigo, tá? Maior de 94 centímetros, também estão predispostos à apneia. É fator de risco. E mulheres com essa circunferência acima de 80 também estão predispostos. Então, assim, a gente tem alguns sinais, alguns fatores clínicos, né, que favorecem a gente a situar esse nosso paciente em termos de risco. Né? E como eu falei, é muito importante que a gente diagnostique, que a gente trate, porque hoje a gente tem no Brasil, eu gosto desse slide quando eu dou minhas aulas, porque eu acho que ele é impactante, uma Suíça de apneicos, né? Porque essa população que corresponde a 4% da nossa, considerando isso lá em 2020, é a população da Suíça. Então, é muita gente. E aí, pausa para a questão da gravidade da doença. E agora, foca nos resultados. O quanto a gente pode ajudar e que mercado, né? Que nível de acesso, que gama de pacientes a gente tem para abraçar e para acolher no nosso consultório, né? Então, é extremamente importante. E, Renzo, Sem tem outra dúvida, coisa. mesmo que a pessoa não queira tratar, é igual você falou, né? Saber diagnosticar e indicar esse paciente, né? Pois é, Renzo, passou o tempo, né, que a gente era dentista de dente, né? Passou, se ficou para trás faz muito. tempo, né? A gente que é ortodontista, a gente sabe, a gente trata a disfunção crâniofacial, né? A gente trata a dismorfologia crâniofacial. Então, faz tempo que a odontologia deixou de ser só dentes, né? E a apneia é uma área que é muito nossa, né? Em conjunto, é multidisciplinar o tratamento, mas é muito nossa. E outra forma muito interessante que a gente tem de ajudar aí nos questionamentos e que qualquer pessoa pode ter no seu consultório é esse questionário chamado Stop Bang. Na criança, tem lá o questionário, e eu fiquei te devendo, o questionário pediátrico, né? A gente manda tudo agora, a gente manda tudo junto, agora. Prometo. Quando acabar aqui, eu mando. E aí, o que é que acontece? Esse Stop Bang é um questionário direcionado para adulto, tá? E ele é validado no Brasil, assim como o questionário pediátrico, e entra naquele rol de uma coisa extremamente simples que a gente pode fazer como forma de diagnóstico, como forma de triagem para encaminhar teu paciente para uma polistono, para encaminhar para outro médico para dar o diagnóstico, né, para um médico. E ele é muito simples de ter no consultório. E o que é que ele mostra? Que estima-se, através da aplicação desse questionário, nesse trabalho, ele mostrou que 80% dos indivíduos com apneia moderada a severa permanecem não diagnosticados e, o que é pior, não tratados. Então, um trabalho simplesmente com a aplicação desse questionário foi capaz de mostrar isso para a gente. E esse slide, eu acho ele muito interessante, porque o que a gente vê da apneia é muito menor do que está escondido na apneia, né? As manifestações sistêmicas são absurdas que a apneia traz, como hipertensão refratária, alterações cardiovasculares, é o próprio ganho do peso, o ganho do peso gera a apneia gera ganho do peso, porque você não dorme, quem não dorme não libera grelina e leptina, que são os hormônios da saciedade, então, se você não tem hormônios da saciedade liberada, você engorda, né? Você tem picos de insulina, você tem picos de cortisol e de estresse, né? E você tem, eu sempre falo assim, existe um tipo de hipertensão que a gente chama de hipertensão refratária, que é aquela hipertensão que não responde a nenhuma medicação. E, normalmente, quando você vai investigar, esse paciente, ele é apneico. E é por isso que não responde à medicação. Porque, assim, você tem um fator causal daquela hipertensão mantido e regado, adubado toda noite. Então, Sim. assim, o remédio não consegue dar conta, né? E aí os médicos ficam enlouquecidos, buscando 1000 coisas, quando, na verdade, está ali na apneia. O problema está né? ali. O problema está dormindo com o inimigo, literalmente, né? Então, assim, os riscos da apneia, da síndrome da apneia obstrutiva, muito mais do que o ronco, nem todo apneico ronca, mas nem todo roncador é apneico, mas todo apneico é roncador, então, assim, o incômodo do ronco já existe por si só, que é um comprometedor social, digamos assim, mas a gente tem comorbidades de saúde associadas ao risco de morte súbita.
Vê que coisa séria, né? Que coisa importante para a gente conduzir, né, Renzo? E assim, eu não sei você, mas eu conheço muita gente que tem problema de ronco. Ah, Eu, muito, muito. eu, eu já fui metido atleta, né? Então já joguei É, bola, já joguei beisebol, tudo, participei de alguns campeonatos, alguns torneios, e a gente dormia tudo no alojamento, todo mundo junto. Então aí estica o confio. colchão, pega todo mundo assim, pega um, sei lá, um ginásio e põe É, colchão, todo mundo no chão ali, todo mundo dorme junto. O time dorme todo mundo junto ali no concentrado. Mas parecia sinfonia de Beethoven, que era assim, era um de um lado, outro do outro, isso. Um ronco e outro responde, né? exato, exato. Era a E o gente brinca. ronco, ele é rítmico, né? Então, quem está do lado espera o próximo. Aí é desesperador. E quando não vem o paciente apneico, que o ronco descompassa, e que aí vai faltando ar, até que tem aquele micro despertar, quem está do lado se desespera. Porque Sim. cadê o outro ronco? Cadê a continuação da Vai sinfonia, logo, né? vai, ronca de novo. Ronca logo para eu vir para acabar logo. E aí, só que esse não vir, assim, ronca que é a bronca. Quando o ronco é sistemático, ele é só ronco. Quando ele começa nesse descompasso, a desafinar a sinfonia, aí é que está a grande bronca, né? E, e... É, Ai, Dani, mas é isso. Então, eu acho assim, eu acho que uma dica que a gente poderia dar, então, quem tem um problema com ronco, acho que poderia já pelo menos procura. investigar. Com certeza, Ah, com vamos ver, certeza. vamos dar uma olhadinha, vamos, né, por desencargo de consciência. Pois é, com certeza, com certeza. E aí, ó, quando a gente passa por essa parte de indicação, tem uma coisa muito interessante, a diferença entre ser eficaz e ser aceitável. E por que eu falo isso? Esse slide aqui é muito explicativo no sentido aqui, ó, a gente tem várias terapias aqui para o tratamento da apneia, tá? Desde a traqueostomia, né? Da cirurgia ortognática, nossa cirurgia do bucomaxilofacial para mexer as bases maxilares, né? E nesse caso seria sempre para frente, né? No caso de posicionar mais anteriormente as bases ósseas, seja só mandíbula, seja mandíbula e maxila, que seria o ideal. A gente tem a cirurgia bariátrica, por quê? Porque a gente viu que uma causa extremamente importante, e eu vou dizer a você que a mais importante é o peso. É a gordura, por causa dessa cinta de gordura que aumenta aqui no pescoço e no abdômen, que comprometem as vias aéreas. Né? A gente tem também o CPAP e tem o AIO, que é o nosso aparelho intraoral, é a sigla do aparelho intraoral, que é o foco do nosso trabalho. A gente tem aí essa palavra é difícil, viu? Uvulopalatofaringoplastia, os tratamentos através de medicação e os tratamentos mais conservadores. Tudo isso são terapias possíveis. E onde está a questão aí desse gráfico? Quanto mais para cima, nessa linha vermelha, mais eficaz é o nosso aparelho. É a nossa terapia, não o nosso aparelho, a nossa terapia. E quanto mais para a direita, é mais aceita pelo paciente. Então, se você prestar atenção, vamos ali falar do que a gente mais, a disputa, digamos assim, fica sempre entre o CPAP, que é aquele aparelhinho de pressão positiva, né, que você Sim. bota, hoje em dia você bota assim, só no nariz, e ele faz a entrada do ar com pressão positiva, o ar entra tão forte que ele vence a resistência das vias aéreas e restaura essa respiração. E o aparelho intraoral, normalmente os artigos comparam essas duas alternativas de tratamento. A gente vê que a eficácia do CPAP é maior, vê, ela está lá em cima em relação ao AIO, mas vê a aceitabilidade. O aparelho Ah, sem intraoral dúvida. só perde para o tratamento farmacológico, só que a eficácia do tratamento farmacológico está muito abaixo. Sim. Então, vê que maravilha, vê onde está bem posicionado o nosso aparelho intraoral. Esse aqui é o primeiro passo da minha sedução para vocês que nos ouvem sobre o uso do aparelho intraoral, tá? Porque ele é muito aceito. E hoje a Academia Americana de Sono, as diretrizes da academia, vem modificou nas últimas diretrizes a percepção dela em torno do aparelho, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Essa a cirurgia de úvulo e palato, ela caiu, ela está em desuso. Por quê? Porque tinha muita recidiva. Você fazia, aquele tecido fibrosado da cirurgia gerava um novo impedimento das vias aéreas. E Então, tinha que fazer de assim, novo. acabou, exatamente, tinha uma recidiva importante, era uma cirurgia que gerava um desconforto muito grande e que os estudos foram mostrando que aí com 6 meses a 1 ano já estava voltando todo esse processo. Então, não valia a pena.
ela hoje não é jamais uma terapia eletiva, ela pode ser uma terapia auxiliar a qualquer outra, tá? Mas não é mais a terapia eletiva feita ela foi um dia. O CPAP, que é o aparelhinho, né, ou depressão positiva, muita parte dos pacientes que aceita usar não aderem mais ao tratamento a médio prazo, não é nem a longo prazo. É tipo assim, se beneficia naquele primeiro momento, para ele aceitar, ele tem que estar muito prejudicado, e depois vai achando que passa sem ele. Não tolera. Por quê? Porque ele é um aparelho que ele é ligado a uma mangueira, né? Um tubo por onde vem o ar. Ele tem um barulho, você tem que levar, por menor que ele seja. A gente tem CPAPs mais modernos, mais silenciosos, menores, mas é uma coisa que você tem que carregar com você. Você tem que ter onde botar ele do lado na hora de dormir. Eu tenho pacientes, eu acho que eu falei isso da outra vez, eu tenho pacientes médicos, por exemplo, que usam o CPAP em casa, mas que para o plantão tem um aparelho intraoral. Porque, assim, eu sei que eu vou dormir no plantão, mas eu não sei qual cama. Eu não sei se do lado tem uma tomada, se do lado tem a mesa, né? Principalmente os aparelhos antigos, que, tipo assim, ele dormia, mas incomodava quem estava no quarto dormindo. Então, a gente tem os pacientes que usam para viajar. Imagina, vai lá fazer uma viagem para a Europa. Ruim, né? Não dá. Não dá para você ficar carregando, né? Para lá. É péssimo. Então, por isso que o CPAP, apesar de ele ter uma eficácia gigante, ele tem, de fato, uma baixa adesão, né? A cirurgia ortognática é a única forma, Renzo, a única, de curar a doença. Por quê? Porque ela ia, de forma efetiva e definitiva, colocar as bases ósseas para frente, aumentando esse espaço aéreo, tá? Ideal é que ela fosse bimaxilar, que a gente pudesse, que o perfil do nosso paciente permitisse que a gente avançasse maxila e mandíbula. A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? E quando esse perfil não permite, às vezes a gente tem que fazer só a cirurgia de mandíbula, nos pacientes micrognatas, padrão 2, e que é o paciente muito acometido pela apneia, tá? Então, assim, essa seria a forma ideal. Mas a gente sabe que muitas pessoas não vão se submeter à cirurgia. Não vão. Né? E que tem perfis padrão facial que não aceitam a cirurgia necessária, né? Então, aí a gente vem para os nossos aparelhos intraorais, queridíssimos. O que é que eles fazem? O que é que a gente espera deles? A gente espera que diminua a frequência e intensidade do ronco, a frequência dos episódios de apneia, melhore a qualidade de vida do portador da apneia, aumenta a concentração de oxigênio arterial, que é o grande problema da apneia, essa redução de saturação, diminui a sonolência diurna, que é a parte social, que fica extremamente comprometida, prejudicando as pessoas no trabalho, levando a risco de acidentes automobilísticos, a prejuízo nas relações. Imagina, tu tá com um casal, tá lá. Eu tenho um paciente que você está falando com ele, quando você está explicando, se você não muda o tom da voz, ele vai dormindo. E aí tu tá ali, um casal. E aí você está falando com o seu marido digníssimo e ele começa a dormir, você falando, ódio mortal, né? E, na verdade, o pobrezinho é apneico. Então, vai dormindo. A manutenção da tranquilidade, a calma, faz com que aquele paciente embale no sono rapidinho, né? Então, é, de fato, muito comprometedor. E eles são, principalmente, bem tolerados, tá? Então, esses seriam os grandes benefícios. E aí, Renzo, eu te digo que aqui a gente tem a pergunta do milhão. A indicação desse aparelho, né? Para quem eu vou indicar? Então, ele serve para todo mundo, Dani? Ele é um aparelho que serve para todas as pessoas ou não? Ou a gente tem algum tipo de restrição para esse tipo de aparelho? Tem. A gente tem alguma restrição, mas que as diretrizes da Academia Americana do Sono vêm aumentando esse leque para mesmo quando a gente não está diante de um paciente ideal. Então, vê, o que seria aquele paciente ideal? O paciente que tem a resistência das vias aéreas superiores, é isso que essa siglinha quer dizer, resistência das vias aéreas superiores. O paciente do ronco, show de bola, porque o ronco vai parar, tá? E os pacientes portadores de apneia leve e moderada. Aí tu vê aí no final que o meu apneia severa, eu deixei 3 interrogações, não deixei nem só uma. Porque, em princípio, eles não estão indicados para apneia severa. Por quê? Porque a gente precisa de algo mais efetivo. E seria uma indicação clássica do CPAP. Beleza. Só que o que é que acontece? Adianta o CPAP ser a melhor indicação se ele não for usado?
Nada, Exato, né? exato. É exatamente esse slide que você está mostrando agora. Se ele resolveu o problema do ronco, Não é isso? já Então, assim, já foi. Então, não adianta a gente. É claro que se uma paciente está diagnosticada com apneia severa, eu vou indicar ele para o CPAP para qualquer daquelas outras alternativas. Mas o aparelho intraoral, ele é uma opção até para esses pacientes quando eles não aderem ao outro tratamento. E foi isso que eu falei que a Academia Americana de Sono mudou nas últimas diretrizes. Lá na frente vai ter um slide sobre isso, mas hoje eles entendem que o aparelho intraoral, ele deve sim ser indicado nas apneias severas, desde que não tenha havido adesão a outro tipo de tratamento. É tipo assim, se eu não posso trabalhar com o ideal, eu vou trabalhar com o que me é possível. sem dúvida, sem e dúvida. Aí muda o nosso objetivo em relação a sucesso, tá? Então, assim, para a gente finalizar essa parte, para o ronco, o aparelho intraoral é o padrão ouro, tá? Para pacientes com menos de 30 episódios por hora, ou seja, quem tem mais de 30 que é severo. Então, para paciente apneia leve e moderada, show de bola. Super indicado. Super. Para pacientes, é claro que a gente indica e a gente observa, a gente faz uma evolução, a gente não bota o aparelho e manda o paciente embora. Faz um controle. Claro. O índice de massa corporal, IMC, menor que 35. Apneias e hipopneias posicionais, o que é isso? Aqueles pacientes que roncam mais quando estão voltados para cima. De barriga para cima. De barriga para cima. Né? Então, quem ronca, quem tem mais ronco posicional, o aparelho é show de bola. Por quê? Quem ronca mais por estar nessa posição é exatamente porque está tendo um maior relaxamento desses tecidos para trás. Quem já está dormindo de bruços, esse relaxamento é menor. Então, por isso que a apneia posicional, quando você faz na sua entrevistinha lá, na sua anamnese, e o paciente diz assim, doutor, eu ronco muito quando eu estou de papo para o ar. Quando eu durmo de lado e quando eu viro de bruços, melhora demais. Massa, bota lá no teu checklist positivo. Tá? As apneias posicionais são super positivas para a gente. E agora deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que quando a pessoa for responder o questionário, é bom o cônjuge estar junto, né? Super, porque muitas coisas o cônjuge vai saber responder. Falar, opa, com certeza. Não, ele ronca de lado sim. Ou não, ele não ronca. Exatamente. Inclusive, assim, eu ouço muito tipo assim, eu vivo pedindo para ele virar durante a noite, que é o que se ferra aí o acompanhante, né? Sim. É tipo assim, vira amor, né? E vira amor e amor tá dormindo lindo e a gente não, né? E não deve ser nessa calmaria que você tá falando, deve rolar umas cotoveladas, né? Alguns soquinhos ali, né? Uma indignação, carinhosos, né? carinhosos. Carinhosos. E outro fator, Renzo, é quando a gente olha na polissono, que o paciente desatura no mínimo 85, tá? Ou seja, quando ele tem menores de saturação. Por quê? Porque também está relacionado com a intensidade da apneia. Normalmente, os pacientes que dessaturam além de 85, eles têm mais episódios por hora para dar tempo de dessaturar mais, entende? Então, essas coisas estão relacionadas entre si. E quando a gente usa nesses pacientes que têm mais apneia, o interessante é isso, ó. Primeiro, sucesso absoluto, esse é o nosso IAH, que é o índice de apneia por hora, reduzir para menor que 5, porque menos que 5 não é apneia, né? A leve é de 5 a 15. Ou se tu tiver numa apneia moderada ou grave, se reduzir para 50% do que tu tinha. Se tu tinha X episódios e com o aparelho tu teve X dividido por 2, sucesso, né? É a coisa da flexibilização do sucesso diante da gravidade do problema. E é baseado nisso, pode ver que aí embaixo está a fonte dessa informação, e é na Academia Americana de Sono, que é a nossa referência em sono, tá? Então, a gente flexibiliza a nossa expectativa com o nosso aparelho diante de uma apneia mais grave, mas não deixa de tratar. Sempre lembrando, Renzo, que a gente tem, sim, que ter um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, tá? A gente não pode assumir sozinho essa responsabilidade aí de diagnóstico e de tratamento sem ter ninguém ajudando a gente nesse sentido, que é muito sério, tá? Sim. E aí, ó, esse trabalho bem interessante, ele mostra para a gente, ele fez um estudo avaliando a diferença, um estudo randomizado, super sério, tá lá no nosso tema do mestrado. Opa! Né?
E aí, ele comparando o efeito, né, de como os pacientes ficavam em relação ao CPAP e ao aparelho de avanço mandibular, tá? Então, CPAP, que é o Continuous Positive Airway Pressure, e o MAD, que chama, que é Mandibular Advanced Device. E aí, o que é que aconteceu? Esse trabalho pegou 104 pacientes que tinham apneia leve e moderada, para estar ali dentro da indicação do nosso aparelho. do nosso aparelho intraoral, que os médicos adoram chamar de IO, certo? Se vocês ouvirem assim, IO é o aparelho intraoral. Que para a gente, qualquer aparelho dentro da boca é intraoral, né? Mas os médicos convencionaram de chamar os aparelhos de apneia de IO, tá? Ou IO. Então, eles pegaram esses pacientes. Chique. Eu acho ótimo. Falou mais chique, a gente consegue cobrar melhor. Então, tem dois grupos. O grupo que usou o aparelho intraoral e o grupo do CPAP. Fizeram um questionário para avaliar a qualidade do sono, avaliaram a adesão, avaliaram os episódios respiratórios durante 4 meses. E aí, esse questionário foi mais positivo para o grupo do aparelho intraoral do que para o grupo do CPAP. Aí vamos entender por quê. Como é que o pessoal respondeu melhor com o aparelho intraoral se a gente sabe que o CPAP é mais efetivo? A gente viu lá naquele gráficozinho das setinhas vermelhas. Mas a resposta está aqui embaixo, na adesão. Ó. A adesão ao aparelho intraoral, vamos arredondar os números para facilitar, foi de 80%, e o CPAP, ó, 40%. Então, não é que é o aparelho melhor ou pior, a resposta foi melhorada porque a gente tem mais adesão. E isso é importante. Né? Isso é importante na prática clínica. E aí, os episódios respiratórios, aí você vê, mostrando a efetividade maior do CPAP. Do aparelho intraoral, de 16, baixou para 8. Do CPAP, de 18, baixou para 1. Então, efetivo, CPAP. Sim. Mas usar aparelho intraoral. Não adianta ser o melhor dos mundos se eu não uso. Renzo, isso me remete ao AEB. Lá de trás, o eixo bucal. Sem dúvida, aparelho porque... top, né? Aparelho top, se for usado. Né? Exato. Porque se ficar na gaveta, não resolveu nada, né? Exatamente. Então, não é inteligente que a gente institua terapias que não sejam utilizadas pelos nossos pacientes. Não sejam aceitas, né, pelos nossos pacientes. É isso, exato. E aí esse trabalho mostra que o aparelho intraoral ele deve sim ser considerado uma melhor opção de tratamento do que o CPAP nas apneias leves e moderadas. E lá na frente, a Academia Americana de Sono vem dizer que a gente usa também nas graves quando não houver adesão por questões como essa desse trabalho. Esse trabalho, inclusive, é de 2020, tá? O novinho. Novinho, é. E aí a percepção de valor que faz o paciente usar esse aparelho, né, está relacionada com custo-benefício, tipo assim, por que ele é tão mais usado do que o CPAP? Porque ele me oferece um bom resultado de dormida, de estar disposto amanhã, e nem me atrapalhou tanto hoje. Sim. Nem foi tão complicado hoje. Então, o amanhã e o hoje, o benefício do amanhã com o custo de hoje é muito positivo, né? Então, por isso que ele é tão aceito, sabe? E qual vai ser a limitação do nosso aparelho? Que eu acho que é importante a gente saber. As apneias severas e as obesidades mórbidas, as obesidades acima de 40. A gente vai ter que trabalhar essa questão do emagrecimento com o nosso paciente. Não adianta eu instalar um aparelho que fica massa se meu paciente não emagrece, tá? A efetividade vai estar comprometida, tá certo? Então, a gente precisa trabalhar essa conscientização. Por isso que eu estou dizendo aqui desde o começo, é interdisciplinar. Não tem para onde correr, tá? E aí a gente entende aí o IMC acima de 40 quando a gente fala de obesidade grau 3, tá? Antes disso, a gente vai topando. Até a obesidade grau 1 tá super show, é dos pacientes que respondem super bem, tá? E foi para a apneia grave, obesos mórbidos, ideal que seja o nosso CPAP. Mas vamos combinar, nunca usei, nunca experimentei, mas tenho certeza que não é uma boa coisa, né, Renzo? Ah, não, nem um pouco confortável, né, Dani? Até pelas dificuldades que você mesmo falou aí, de carregar, de barulho. Isso. Não, imagina tu no começo de relacionamento. Não dá, né? Não dá. Né? Não combina, né? Não combina. Eu acho que você não vai seduzir muito a pessoa, né? Não vai. Eu creio que não também. E aí, ó, esse gráficozinho eu acho massa, mostrando aí, em relação ao tratamento com os aparelhos intraorais, a gente tem uma predição de sucesso em torno de 60% a 70%, que é muito bom. E a de falha é de 30% a 40%, né?
Como é que a gente identifica esses pacientes não responsivos? A gente viu aí primeiro os pacientes de obesidade, né? A gente viu os pacientes com apneia mais grave, né? A gente vê também, esse trabalho mostra aí comorbidades associadas com a síndrome da apneia, né? Mostrando que a insônia, por exemplo, um paciente insone, ele tem uma dificuldade maior em aceitar o aparelho, e aí a gente precisa tratar de forma combinada, né? Eu tenho uma aluna que ela foi minha aluna aqui em Recife, mas ela mora numa cidade perto. E ela encantou-se pela parte de apneia e começou a tratar. E ela vem recebendo muita gente lá na cidade dela, que é uma cidade grande, Caruaru, conhecida aqui a capital Olha do que forró. legal. Estou indo para lá amanhã dar aula, inclusive. E aí ela está assim, meio que referência lá em Caruaru, ela tem feito muito. E ela um dia mandou para mim assim, profa, estou aqui com um paciente que está me dando um trabalho. E aí eu disse, ela, perguntas sobre outras coisas associadas. E na hora, quando ela foi excelente aluna, hoje ela é especialista, já foi excelente aluna, muito organizadinha, mas eu disse assim, tu perguntou sobre insônia? Porque quando ela foi me falando a história do paciente, me remeteu a um paciente insone. E por quê? Porque quem tem dificuldade de dormir, de engrenar no sono, você está com um aparelho volumoso dentro da boca, é mais um fator que atrapalha. O insônia se incomoda com a luz, se incomoda com o pingo da chuva que está batendo na janela. Por quê? Porque ele está acordado, tem dificuldade de entrar no sono. Então, a percepção do aparelho é muito negativa para ele. Então, quando tu está diante de um paciente em sono, você precisa trabalhar junto isso. E aí, com a parte medicamentosa, talvez, uma terapia farmacológica para ajudar nesse sono, o indutor do sono, né? Para poder fazer com que isso fique, com que ele vença essa parte da insônia e consiga ter o benefício do aparelho. E aí, depois que ela falou com o médico e começou a trabalhar a parte do sono, da indução do sono, que a gente pode sim, enquanto dentista, trabalhar a medicação de indução do sono, ele super aceitou a terapia. Ah, que bom. Tá? Outro trabalho mostra também com o tamanho da língua, né? Esse trabalho estudou, eu não vou detalhar o trabalho, mas viu que os pacientes, né, 70% dos pacientes que foram submetidos ao tratamento tiveram boa resposta, e aqueles que não responderam bem, os 30% que não responderam bem, tinha a ver com a língua, com o tamanho da língua. Então, é outra coisa importante, a gente tem classificações do tamanho da língua, do quanto ela obstrui as vias aéreas, né? E isso é uma coisa importante, é um dos predictores de sucesso para a gente, tá? Porque, assim, o aparelho induz a uma mudança de forma na língua, dependendo do tipo de aparelho. Porque na hora que ele projeta, né, Renzo, que ele faz esse avanço, ele estende essa musculatura, então ele interfere na postura da língua. E quanto mais efetivo o aparelho for nessa mudança de postura da língua, melhor, entendeu? Mais efetivo ele será também para resultado. E esse outro trabalho, eu estou colocando trabalho, porque eu sei que nosso público aqui é o público, quem vai prestar atenção, quem vai ouvir um podcast, quem vai ouvir, né, atrás de um canal, está buscando, além da clínica, mas está buscando que aquela informação passada tem evidência, né? Eu acho muito então, importante. eu acho que é importante para as pessoas entenderem que a apneia e o tratamento odontológico é ciência, sabe? Não é empirismo, não é achômetro, a gente não está de gaiato, né, nesse meio, né? Sem dúvida. E esse trabalho, ele mostrou aí os pacientes com apneia submetidos ao aparelho, ao avanço mandibular com os aparelhos intraorais e mostrando o resultado, né? E foi feito polissono desses pacientes antes e depois do aparelho e tomografias com paciente em decúbito dorsal para ver o tamanho do espaço aéreo daquele paciente, né? Então, com esses exames, foi investigada as dimensões das vias aéreas e também, através da tomo, né? E as características do sono através da polissono. E aí se viu os pacientes nessas posições, o decúbito dorsal, ventral e lateral, né? Se avaliou aí a imagem do tomo com avaliação das vias aéreas, é muito legal. Tem trabalhos que comparam, assim, tomo antes, tomo depois, né? E aí esse trabalho mostrou que quanto mais alta a constricção das vias aéreas, e você vê isso na hora que você tem um exame desse, ele mostra para você exatamente onde está a maior obstrução, melhor a resposta ao seu tratamento, tá? Segundo, esse trabalho mostrou também para a gente que os pacientes que têm essas vias aéreas constrictas, porque eles têm desproporção maxilomandibular e não por tecido mole obstruindo ali, também tem melhor a resposta. Por quê?
Porque na hora que você avança essa mandíbula, você tem... A constricção era porque essas bases estavam desproporcionais, ou seja, minha mandíbula estava retrogradada. Na hora que eu faço esse avanço, ainda que temporário, mas durante o sono, show de bola. Sim. Né? Então, muito, muito bom. E os exames, aí no final ele mostra de maneira acessória aí que não existia uma veracidade das informações quando se considerava a cefalometria. Por quê? Porque é um exame bidimensional, né? Então, você não vê volume de vias aéreas, é um exame linear, tem sua validade? Tem. Foi uma alternativa por muito tempo, mas, de fato, não é o melhor exame. Esse outro trabalho também mostra aí aparelhos monobloco, a gente vai ver, a gente tem aparelhos que são um bloco único, que você bota e não tem como titular, não tem como mudar, e você tem aparelhos que você titula, né, que são mais efetivos, mas mesmo assim, com esse aparelho monobloco, você fazendo já o avanço inicial de cara, de 9 milímetros, e você avaliando esse paciente através de todos os exames possíveis, foi visto que a apneia posicional foi o predictor, segundo esse trabalho, mais importante para o sucesso do tratamento com o aparelho intraoral. Então, por isso que eu disse a vocês, na hora que o paciente, que alguém lá, a mulherzinha, o marido, diz assim, quando ele está de lado, não ronca, ou quando ela está de bruço, não ronca, já parte para o abraço, já considera sucesso, porque é um fator super show de predicção de sucesso, tá? E aí a gente viu isso, né, o que favorece esse tratamento, a ausência de comorbidade, as constricções mais altas, um deficiente mandibular. Por que o paciente tem um deficiente mandibular? Porque se tu já tem um paciente com protrusão, e aí eu estou fazendo aqui o gesto e quem está ouvindo não está vendo, mas eu botei minha mandíbula para frente agora, você não consegue fazer mais avanço. E quem é deficiente mandibular, show de bola, você tem uma expulsão muito grande para avançar, né? Para distender os seus tecidos. Então, a língua menos volumosa, que a gente viu lá, trabalho mostrando. Quem tem essas apneias na fase não REM do sono, que é uma fase onde a gente tem menos relaxamento muscular, isso também é positivo. Os pacientes mais jovens, porque a gente viu que o envelhecimento piora a apneia pelo relaxamento dos tecidos, né? Quem tem uma circunferência de pescoço menor, quem tem aí os índices de apneia de sono menor que 30, IMC menor que 30, as apneias posicionais, e a dessaturação até 85. E isso tudo influencia no sucesso do nosso tratamento. Tudo está direcionado com o nosso sucesso. Então, o bom era que a gente pudesse encontrar quanto mais itens desses no nosso paciente, melhor, né? Sim. Leva a gente para uma situação de mais conforto para empregar a terapia. E uma coisa, Renzo, extremamente importante, que eu acho que essa é uma dificuldade, sabe? Mudança de estilo de vida. Porque quando eu falo mudança de estilo de vida, a gente fala dos quesitos de higiene do sono, a gente fala de uma tentativa de administração do estresse, a gente fala de mudança de vida no estilo alimentar, porque a gente vê que o sobrepeso e a obesidade está relacionada, né, com a apneia. Então, é muito importante esse trabalho terapêutico que a gente faz no paciente. E eu te digo, Renzo, eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. Fazer o paciente se conscientizar da importância da mudança do estilo de vida nisso tudo. Né? Os pacientes costumam achar que tudo que não é objetivo não é mimimi, né? E, na verdade, não é. Ainda mais hoje, num mundo que todo mundo tem uma vida corrida pra caramba, né? Todo mundo... Tempo é coisa que todo mundo reclama, não tenho tempo, não tenho tempo. E aí acha que vai colocar o aparelho e vai resolver o problema, e não é. Tem todo um passo a passo, tem todo um cronograma para seguir, né? Ô, Renzo, e a gente não descobriu ainda o botão de desligar, né? Desliga o Exato, estresse. Na hora que descobrir isso, show de bola, né? Mas enquanto a gente não descobre, a gente tem que fazer algumas adequações. E eu te digo, é uma das grandes dificuldades que eu tenho, muito mais do que a implementação clínica do aparelho, eles aceitam, eles vêm para isso normalmente. É um paciente que vem... Eu digo que o tratamento vem vendido, principalmente se ele vem indicado de médicos, né? Uhum. Se eu tenho uma pneumo que me indica, assim, é um tratamento que eu não tenho trabalho de vender, porque ele já vem com aquilo ali. Eu vou explicar, elucidar o tratamento para ele, né? Mas a minha dificuldade é quando eu chego e paro assim, e agora? Vamos trabalhar o que está por trás disso, né? Vamos, vai estar com peso? Vai para endócrino, vai para nutricionista, né? Está precisando dormir melhor? Vamos entrar com a parte medicamentosa para ajudar nessa indução do sono. Né? Então, tem toda essa parte dessa mudança de estilo de vida que é preciso que o paciente se conscientize. E aí vai ficando mais fácil
quando ele vai tendo uma melhora por conta do aparelho. Ah, ele se estimula mais. É possível, né, que eu estou dormindo melhor, então a doutora acertou, vou fazer mais, vou obedecer mais ela que está dando certo esse negócio, né? Mas é um trabalhinho de formiguinha, viu? Ô, Dani, E você vai aí, falar de minhas... tipos de aparelho. Eu ia perguntar Isso, exatamente isso, se tinha só um tipo específico ou se a não, gente tem vários. uma variedade de aparelhos aí. Tem Porque uma variedade, eu vou Henrique. falar até por curiosidade, assim, porque eu conversando com algumas pessoas já sobre o assunto, muitas pessoas já falaram que usaram até o Bionator como um acessório para esse problema de ronco. Eu falando que eu ia falar com você sobre esse assunto de ronco, me apareceu propaganda de coisas de ronco, então, quer dizer, É apareceu o mundo da um tecnologia. piercingzinho que o pessoal põe aqui no nariz, aqui, parece não sei falar, Parece aquele negócio mas que jogador usa para melhorar a respiração, né? Que ele exato, diz que dilata, abre bota e ele dilata. as vias nasais. Isso, Mas exatamente. abre a passagem de ar inicial, né? Isso, E lá as eu vias acho que aéreas é obstruídas. essa. É aqui, é aqui. Então, Atleta aí, usa muito isso. É um sim. clipe, ele tem É como um uma adesivo, clipezinho, é exatamente, aqui. exatamente. E aí ele faz, esqueci o nomezinho desse agora. Então, ele aumenta só a região de aqui, na narina, na entrada das vias aéreas. Isso, Mas lá na parte onde é responsável pela apneia, zero. Não adianta entrar muito aqui, tem que conseguir passar. exato. Entendeu? O problema é a passagem, a obstrução da passagem, E entende? aí, outra coisa que me apareceu também, que eu até fiquei um pouquinho preocupado, falei, rapaz, isso aí vai matar o pessoal, porque é uma faixa que você coloca do queixo aqui para você não abrir a boca. Então, quer dizer, a pessoa vai respirar como? Se ela não vai conseguir abrir a boca para respirar. Matou a pessoa. É a tentativa, essa faixa, eu já vi. É uma tentativa louca de fazer o quê? Impedir esse relaxamento, esse retroposicionamento mandibular por conta do relaxamento que existe naturalmente durante o sono. Então, é tipo assim, é uma manutenção na marra, através de uma faixa disso, né? Amarra a cabeça do homem. É bronca. Tem louco para tudo, né? Então, se tá aí no mercado é que alguém está consumindo. Alguém compra, né? Alguém compra, Alguém exatamente. está Não é que consumindo. alguém vende, alguém compra, porque senão não estaria mais, né? É verdade. Então, ó, vê quantos aparelhos a gente tem, né? Uma infinidade de tipos de aparelhos odontológicos, de fato, sem ser amarração, sem ser clipe nasal, aparelhos de fato intraorais. A gente tem uma infinidade, tá? Tem aparelhos pré-fabricados que você só esquenta, bota na boca e molda. Tem aparelho com parafuso expansor aí no canto inferior direito da tela. Eu usei muito esse Clearway, esse aparelho que está com um contorno amarelinho até o contorninho da foto. Então, tem diversos tipos de aparelhos. Aparelhos tituláveis ou não, todos intraorais. E aí vai muito de acordo com a preferência de cada um. É claro que cada um tem suas particularidades, né? Então, a gente tem aparelhos que elevam o palato. Eles têm como apoio um botão para elevar o palato do paciente e para simular a cirurgia de palato e aumentar o espaço aéreo ali na entrada. Mas, assim, muita náusea, muito incômodo. Então, assim, é um aparelho pouquíssimo utilizado. Tem os retentores linguais, vai mostrar uma foto aqui. Isso, assim, é uma opção, por exemplo, para paciente desdentado, né? Porque ele faz uma pressão da língua, uma pressão negativa da língua, mantendo a língua presa aqui na frente, aumentando o espaço aéreo, sem deixar ela posicionar. Só que perde, essa pressão é perdida durante a noite e machuca a língua do paciente. E a gente tem os queridinhos aparelhos intraorais de avanço mandibular, vulgo AIO, né? O AIO. Aí a gente tem os não individualizados, esses que você compra no mercado, bota ali, vai no Google, Mercado Livre, vai comprar, vai chegar, você vai esquentar, vai botar na boca, como se fosse protetor do esporte, né? E tem os individualizados, ou seja, que é feito sob moldagem, escaneamento para você, para o seu paciente. E ainda dentro desses individualizados, que vocês podem ver que já está no azul mais escurinho, eu fui detalhando o que é melhor, dentro do elevador, retentor e aparelho intraoral, já está mais escurinho ali o aparelho, não individualizado, individualizado, eu estou vendo que faltou um V, os individualizados, e dentro dos individualizados a gente tem os monoblocos e os tituláveis. E os monoblocos, você constrói já naquele avanço extra power, em média 7 milímetros, e coloca no seu paciente, e os tituláveis que você vai aumentando de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, ó, só para vocês conhecerem, o retentor de língua seria aí nesse esquema, né, de pressão para a língua.
para paciente desdentado, com saúde bucal precária, mas ele perde essa pressão negativa e termina fragmentando o sono do paciente deitar de novo, né? Porque na hora que ele perde essa pressão, o aparelho desencaixa, a língua vai para trás e o paciente acorda para voltar. Então, fragmentou, acabou a proposta, né, do aparelho. Então, obrigam a respiração nasal, tem que ter cuidado, porque às vezes o paciente tem uma obstrução nasal que não dá para respirar só pelo nariz. Não dá. Aí você não mata de apneia, mas mata asfixiado, né? Então, tem que prestar atenção nisso, tá? E pode causar irritação na língua. O elevador do palato mole, olha que maravilha. Imagine esse botão aí, bem na distal do aparelho, pressionando o palato. A gente que bota Howland sabe que tem paciente que tem náusea com acrílico no palato. Você imagina, né? Nina? Imagina uma situação dessa. Então, de fato, já foi muito usado, mas é pouquíssimo utilizado. E o aparelho de avanço mandibular, que age ali com tensão negativa das vias aéreas, né? Diferente do CPAP, que age com tração positiva, pela força do ar para frente, tá? Para dentro. Então, qual seria o melhor? O troféu da gente. Aparelho intraoral de avanço mandibular, individualizado para o nosso paciente e titulável, tá? E aí, esse trabalho, por exemplo, é só esse slide dele, está mostrando aí, ó, se toda essa barrinha escura, cinza escuro, mostra, são referente aos aparelhos intraorais ajustáveis, tituláveis. E o outro, a barrinha branca, é em relação aos aparelhos fixos, os não titulados, os monoblocos, tá? E aí eu tenho essa foto de fundo azul, que tem um torno expansor, é um aparelho titulável, e o de baixo é um aparelho monobloco, que já é construído naquele avanço e acabou. E aqui mostra a efetividade. Nesse gráfico, você vê que a coluna cinza está sempre muito acima da coluna branca, mostrando muito mais a efetividade do aparelho titulável em relação ao aparelho monobloco, tá? Então, eles vão... A gente agora, vamos entrar aí na parte clínica, pessoal. Ele é baseado, esse aparelho intraoral, ele é baseado na capacidade protrusiva do paciente. Por quê? Porque ele funciona às custas da protrusão. Então, se tu chega para você, um paciente que é 3 prognata, e que ele já não tem, que você manda ele fazer a protrusão, e ele já não tem mais protrusão para ser feita, não vai funcionar. Né? Um dia desse eu atendi um paciente e ele tinha uma protrusão de 2 milímetros. A máxima protrusiva dele mudava da habitual, né? Da máxima intercuspidação para a máxima protrusiva, 2 milímetros. Não tem indicação. O que é que a gente faz nesse momento, quando esse paciente tem menos do que os 5, que é um predictivo de sucesso para a gente? A gente tem essa discussão de pelo menos 5. Né? Essa diferença entre a máxima intercuspidação e a máxima protrusão que o paciente consegue fazer. Se eu tenho menos, eu posso mandar para fono, para tentar ver se a fono destrava aquela musculatura e o que for de interferência muscular, eu ganho. Tem pacientes que não vai ser. Mas se eu tiver qualquer ganho, eu vou te dizer, Riso, que se o meu paciente tiver uma expulsão de 4, eu tenho. Mostrando para ele, entendendo que pode ser que a efetividade seja menor. Mas eu tento. Né? Agora, 3, 2... Como existe um investimento em torno disso, aí eu acho que... Já é mais difícil, né? Eu acho que a chance do insucesso é muito grande, e aí compromete o meu poder diagnóstico e de indicação do tratamento correto, tá? Então, é claro que um aparelho também não pode permitir a abertura da boca, e daí vem a ideia da faixa, que você falou. Por quê? Se meu aparelho desencaixa, desarticula, se ele é titulável, ele é solto, superior e inferior, e se adapta. Se eu tenho um aparelho assim e ele desadapta do meu arco inferior por qualquer razão, minha mandíbula relaxa e vai para trás. Sim. Então, meu aparelho tem que ser ajustado de maneira tal que não permita a abertura da boca. E aí você me pergunta, Dani, mas se eu coloquei um aparelho, a gente viu ali a foto, o aparelho tem um volume, né? Ele é uma placa que veste o arco superior e veste o arco inferior, ou seja, entra 2 materiais ali fazendo um volume, aumentando a dimensão do paciente, a dimensão vertical. E aí, o que é que a gente teria de efeito colateral? Primeiro, salivação excessiva. E aí eu tenho que dizer que tem pacientes que têm ausência de saliva. E isso é muito louco. E eu digo ao meu paciente, ó, você pode ter ou salivação excessiva ou ficar sem salivar. E o paciente, doutor, escolha. Eu digo, não. O paciente acordado, enquanto ele botou o aparelho e está acordado, a presença do aparelho, né, o cérebro entendendo essa presença, estimula a produção de saliva, porque é tipo assim, um corpo estranho. Mas depois que dorme,
Aí, normalmente, a referência é de secura. E o que é bom disso? Pelo menos não vai babar no travesseiro, né? Não é isso, porque enquanto tem mais saliva, está acordado. Mas, isso, tanto isso, quanto um desconforto muscular que pode acontecer no primeiro momento na ATM e muscular mesmo. Porque tu vai trabalhar agora o paciente para a posição de avanço, igual quando a gente bota para pulsor na clínica ortodôntica. Sim. E aqueles dentes doloridos ao acordar. Quando a gente faz um tratamento, quando a gente usa uma placa biorrelaxante, é normal que no despertar os dentes estejam doloridos. Mas vê a maravilha. Os estudos mostram para a gente, não é só minha experiência clínica, não, é de que esses sintomas têm uma remissão em torno de uma semana. Então, a gente tem que explicar para o nosso paciente para que ele não se assuste, né? A gente mostra para ele, ó, você pode ter isso e aquilo outro, mas você vai sentir que isso melhora em uma semana. Porque se você não diz e ele sente, isso complica a tua adesão ao tratamento. Ó, a doutora nem me disse, mas eu estou sentindo dor, né? E aí, esse trabalho mostrou a eficácia de um dos tipos de aparelho intraoral, que era o que eu usava muito, esse ClearWay, tá? Foi um trabalho feito aqui na Faculdade de Odontologia, até que eu me formei, né, na FOP, e ele usou um dos questionários da escala de Epworth, que mostra a pessoa em situações cotidianas, para avaliar a efetividade. E esse aparelho, além de mostrar a efetividade, trouxe para a gente essa resposta, ó, de que alguns pacientes relatavam a salivação excessiva, desconforto muscular na ATM, dentes doloridos ao acordar, mas que esses sintomas entravam em remissão de 5 a 7 dias. Então, assim, era um processo adaptativo do aparelho. A gente explica para o nosso paciente, quando a gente coloca o aparelho fixo, o alinhador. Mas eu acho que como qualquer aparelho, né, que vai usar, sim, começo, né? Uso de elástico, enfim, como qualquer acessório que você for usar. O que é preciso é que a gente explique, né? Que a gente antecipe essa situação para o paciente. E aí, depois, esse trabalho mostrou que não houve diferença estatisticamente significante na resposta do CPAP e do AIO para o tratamento do ronco e apneia, porque por o AIO ter uma boa adesão. Então, mostra que esse aparelho intraoral, ele é, de fato, uma abordagem terapêutica mais facilmente tolerada, né, pelos pacientes, e que é, sim, uma excelente alternativa ao CPAP exatamente por isso, por essa tolerabilidade, tá certo? Facilitando a adesão. Esse trabalho de 2021, fresquinho ainda, cheirando a papel, né, mostra o tratamento da apneia moderada com o CPAP e o avanço mandibular. Só que esse trabalho vai mostrar se teve diferença de oxigenação ali na pressão endotelial através do uso do aparelho, tá? Então, esse aparelho separou os pacientes desses grupos, né, do CPAP, do MAD, a mesma coisa do AIO, tá? E que viu esses pacientes que tinham ausência de tratamento para pressão arterial, tá? E fizeram exames para avaliar como era aí essa oxigenação sanguínea. Todos eles tinham apneia leve, né? E um subgrupo com indivíduos com apneia leve e um subgrupo com apneias maiores já do que isso. Tinha que dormir pelo menos 4 horas por noite com o aparelho. Pacientes em 18 a 65 anos, independente da idade, massa corporal abaixo de 35, ou seja, o que é que esse trabalho está dizendo, ajudando vocês? Que eles pegaram um grupo suscetível ao bom resultado do tratamento, tá? E o que é que foi visto? Que tanto o grupo que usou o CPAP como o que usou o aparelho intraoral reduziu a apneia e hipopneia, tá? Avaliado com 6 e com 12 meses. Depois, ele avaliou também que o grupo do CPAP teve os níveis de oxigênio no sangue mais elevados do que o aparelho intraoral. Por quê? Porque ele faz uma pressão positiva, ele bota o ar para dentro, o paciente querendo ou não querendo, né? Eu digo que o CPAP ele faz um estupro das vias aéreas no melhor dos sentidos, no momento que empurra esse ar para dentro a qualquer custo. O aparelho é titulado até que o ar tenha uma pressão positiva tamanha que consiga vencer a resistência das vias aéreas, tá? E o trabalho mostrou também que esse grupo do aparelho intraoral teve mais horas de tratamento por noite e melhor adesão ao tratamento que o CPAP. Então, mais um trabalho mostrando para a gente que a adesão é sempre melhor ao tratamento com o aparelho intraoral, apesar da efetividade do CPAP ser maior. Mas esse trabalho também mostrou. Quem mandou esse trabalho para mim foi Fabrício. Opa! Esse trabalho foi. Ele disse: Dani, tu gosta de apneia? Mandou para mim um dia esse. Nem li, mas estou mandando para tu.
E aí, esse meu trabalho mostrou que o tratamento da apneia leve, com o CPAP ou com o aparelho intraoral, não melhorou a pressão arterial no sentido da função endotelial após 1 ano, mesmo nos pacientes com tratamento eficaz. Então, melhorou a qualidade de vida, melhorou a saturação, mas quando você compara a pressão arterial à função endotelial, nenhum dos dois mostrou efetividade. Agora, a gente tem esse trabalho, precisamos de mais, né? Precisamos de mais. Mas por que é interessante esse trabalho? Porque não é um problema do aparelho intraoral. O CPAP mostrou a mesma coisa, tá? A relação com o DTM, que é a que a gente mostra, vou passar aqui para a conclusão por conta da hora, que a presença da DTM, ela não é uma contraindicação. Mas, assim como qualquer tratamento ortodôntico, riso, eu não posso começar a tratar um paciente com dor. Então, se o paciente tem dor, eu tenho que primeiro resolver essa dor, para depois eu instituir minha terapia com aparelho intraoral. E se você me perguntasse, ô Dani, qual é a disfunção que pode favorecer que tenha um desencadear de dor? É quando o paciente tem deslocamento anterior de disco sem redução. Aquele que instala só na abertura e não instala no fechamento da boca. Por quê? Porque na hora que o disco desloca anteriormente e não volta, né, na mesma hora, que ele está anteriorizado, e você faz uma postura anteriorizada de mandíbula contínua, você vai estar pressionando esse disco porque ele está na região anteriorizada. Então, esse seria o paciente que a gente acenderia as luzes para instituir o tipo de a utilização do AIO. Mas não é que o nosso AIO cause. É um tipo de paciente em que a gente tem que ligar o alerta, né? Tem que tratar esse paciente, tentar fazer uma recuperação de disco para poder instituir o tratamento. A pessoa já tem um problema, né? Ela já tem um probleminha de DTM e aí pode agravar ou pode ficar ruim com o aparelho. Isso. E aí, Renzo, a cereja do bolo agora, né, a parte final da nossa aula, o passo a passo do registro e da confecção do aparelho. Então, a gente vai ter que olhar, obviamente, lá no nosso paciente, o estado geral dos dentes, a condição periodontal. Eu não posso colocar nenhum aparelho para o paciente comprometido periodontalmente. Ele é um aparelho intraoral, ele é um aparelho de avanço mandibular, suportado nos dentes, então eu preciso ter. Não é que eu não posso, não é que eu não possa ter perda de inserção, assim como a ortodontia, eu posso tratar pacientes com perda de inserção, desde que tenha saúde. Então, eu tenho que ter saúde periodontal. Tá? O número de dentes, eu só preciso ter dentes suficientes para estabilizar o meu aparelho, eu não preciso ser um paciente dentado total. Ele pode, inclusive, ser construído sobre um PPR, desde que essa PPR tenha estabilidade, tá? A presença de DTM, a gente vai pesquisar pelas razões que a gente conversou agora há pouco, né? E a gente vai ver se esse paciente tem esse movimento protrusivo aí, cientificamente falando, de pelo menos 5, né? Avalia nosso padrão facial. Se esse avanço é favorecido pelo pico de padrão, a gente sabe que o paciente 2 vai ser sempre mais favorecido. E aí a gente vai fazer lá o nosso modelo de estudo, seja gesso, seja digital. Hoje, eu não tenho scanner no meu consultório, mas eu trabalho só com fluxo digital. Por quê? É muito simples, né? Os pacientes já estão ficando meio intolerantes à moldagem, né? Verdade. E outra coisa, eu faço o escaneamento e da empresa, assim como manda para as IDS da vida, das empresas de alinhador, a própria empresa de radiologia manda para o laboratório. Eu uso muito o LEOG lá em Guarulhos, em São Paulo, apesar de eu estar aqui em Recife, mas isso é super tranquilo. Então, ele vai para lá, o arquivo digital. E o que eu faço? Eu tenho a minha documentação ortodôntica aqui, porque, afinal de contas, eu sou ortodontista, então eu tenho minhas fotografias extraorais, eu tenho um atomo, se eu achei que é indicado atomo, né? Eu vou ter a minha cefalométrica, porque eu vou ter a minha cefalométrica. Eu não peço a cefalométrica nessas 3 posições, que tem gente que peça, eu peço a minha cefalométrica padrão, tá? Tem um traçado para a apneia. Qualquer centro de documentação tem um traçado específico para a apneia, que faz as medidas lineares das vias aéreas, é muito legal de ter. A panorâmica, porque está lá na sua documentação ortodôntica, para ter saúde geral, né? E uma ficha periapical, do jeito que a gente trata paciente em ortodontia. Se tiver comprometimento periodontal, ficha periapical para a gente avaliar. Fiz isso. Esse modelo digital vai lá para o meu laboratório. Tá? Chegou, recebeu. E aí eu vou fazer 2 registros do meu paciente no consultório. Eu vou usar um garfinho. Deixa eu ver se o próximo slide é ele. Pronto. A gente tem esses garfos para mensuração, que é o original, é o George Gouge,
E a gente tem um genérico, tá? Da MR Advanced, que é o GoPro. E eles têm, vocês veem que eles são medidinhos aí, né? Ele é numerado, de 0 para 10 de um lado e do 0 para 10 do outro, tá? E nesse medidor, deixa eu só mudar aqui o negócio para mostrar, depois eu volto. A gente acopla, ó, esse medidor. Ah, o medidor já põe é a cera ali. E aí eu acoplo a minha cera para eu fazer o meu registro na posição de máxima, na posição de avanço e na que eu quero construir. Aí, qual é a maravilha minha? Deixa eu voltar aqui. A minha maravilha em relação ao escaneamento digital. Eu não fiz modelo. O meu arquivo já está lá. Eu não vou mandar a minha cera. Eu vou pegar meu garfo. Eu vou fazer o meu registro aqui no meu consultório. Boto lá meu garfinho, mando o paciente para cá em máxima intercuspidação e vejo em quantos milímetros for. Determinei ali minha máxima intercuspidação. Agora eu mando meu paciente para outro o máximo que ele conseguir. Treina com o paciente, sabe, Renzo? Faz umas 3 vezes com Vai ele. treinando ele, colocando, avançando. Porque senão, daqui a pouco ele avança mais. Ele sempre avança mais quando você pede mais uma vez. E até ele entender, eu boto o espelho na frente dele para ele entender para onde é que ele tem que levar. E aí você marca lá a sua máxima propulsiva. Nessas duas medidas, vamos chutar aqui valores. Eu tinha -3 e eu fui para o 5. -3, 0,5. Então, eu andei 8 milímetros. A minha protrusiva, saiu de -3 da máxima e foi para 5 na minha máxima protrusiva. Eu tive uma expulsão de 8 milímetros. O que interessa para o meu laboratório não é -3, 5, nem 8. Me interessa aqui, e essa é a ciência da coisa. Eu vou querer construir o meu aparelho com uma protrusão de 50% dessa expulsão máxima. Eu não consegui uma expulsão de 8, meu avanço máximo total que eu consigo foi 8. Eu vou construir o meu aparelho com um avanço de 4. De 50% daqueles 8, ou seja, 4. Certo. E é essa medida que eu mando lá, eu mando por WhatsApp para o laboratório. Olha, meia mordida construtiva é de tanto. E mando para ele, que é essa PIT, posição inicial de trabalho. Tá? E ele vai mandar para mim um aparelho que nunca o paciente vai conseguir fechar com menos do que esse avanço que a gente programou para ele nessa mordida. Então, essa é a ativação mínima. Aí a ciência diz para a gente que a gente vai pegar e vai titular para 70% ou 80% disso. Então, assim, quando ele chegar, eu já vou ativar ele para 70% desses 8. Tá? Então, assim, eu vou, sei lá, eu não vou fazer a conta aqui agora, mas era 4, eu vou botar aqui no meu aparelho em 6, no meu paciente. Eu vou ativar o meu disjuntor até que essa mordida chegue em 6, para que meu paciente já tenha um avanço, que é a posição terapêutica. Agora, o pulo do gato. Eu, Dani Borba, não faço essa titulação para buscar essa posição terapêutica que aí os estudos mostram para a gente. Por quê? Meu paciente não envelhece? Meu paciente não vai continuar tendo relaxamento desses tecidos? Então, eu sempre tento instituir o tratamento com a mínima protrusiva possível, aquela que eu mandei construir. Então, eu instalo naquela. Primeiro, o paciente se acostuma melhor, porque o teu avanço é menor. Então, ele adere melhor ao tratamento, ele tem chance de se acostumar. E outra, e se der certo? E eu vou te contar que 90% das vezes dá certo. Ele já para o ronco, já relata a melhora. E aí eu tenho carta nas mangas para o envelhecimento do meu paciente. Inclusive, eu uso isso como ferramenta de venda. A durabilidade do tratamento, né? Hoje não. Quarta-feira passada, eu instalei um aparelho, que aí a esposa dele foi comigo, ela foi para lá com ele, era depois de 15 dias de uso que eu reavaliei, e ela foi para me dizer assim, doutora, olha, porque ele disse, doutora, não sei se está adiantando. Aí ela me disse, olha, ele roncou só de 0 a 10. Ele roncava 10. Agora ele ronca quanto? Aí foi muito engraçado, porque ela fez 5. Parece que ela leu o artigo, de reduzir para 50%, né? Ele hoje ronca 5. Só que, doutora, em dias esporádicos. Opa, aí eu olhei para ele já, assim, que isso? Ô, seu fulaninho, vamos aí reconsiderar tudo. O senhor está num baita sucesso. O senhor lembra que eu nem titulei seu aparelho ainda? Que o senhor não está usando nenhuma da capacidade que esse aparelho tem para a gente, nananã. E aí ele já saiu de lá entendendo o sucesso do tratamento. Eu ativei um mísero milímetro
e mandei ele para casa e mandei ele me ligar caso continuasse os roncos acontecendo. Estamos aí já na quarta-feira, né, hoje? Não teve ligação, nada. Opa, ou seja, então... 7 dias. Então, né? Então é isso, sabe, Renzo? Eu sempre estabeleço essa posição terapêutica mínima para que eu tenha a possibilidade de executar um novo avanço com envelhecimento. Esse fluxo eu já falei como é que acontece, né? Se fosse o convencional, a diferença é que você ia mandar o modelo de gesso e esse garfinho, tá? Montado em articulador. E a conduta clínica para a gente vai reavaliar o paciente em 7, 15, 21 dias. Se a gente precisar fazer essas titulações, a gente vai fazendo milímetro a milímetro para não sobrecarregar essa musculatura, né? E o que é que a gente faz para avaliar sucesso? A gente repete os questionários diagnósticos para esse paciente ali depois de 6 semanas, né? Para ver como ele se comporta em relação à sonolência diurna, além, obviamente, de quem dorme com ele vai estar dizendo para a gente. Né? E a gente pode, Renzo, pedir essa polissono que a gente chama split night, que é metade da noite com o aparelho, metade da noite sem, para a gente avaliar, né, como foi. E depois tu acompanha teu paciente ali 6 meses ou uma vez por ano, tá? A gente ensina, Renzo, para eles terapia de suporte, exercícios musculares, eu entrego isso escrito para o paciente, sabe? Botar a mão no rosto, espalmar e tentar direcionar a mandíbula em direção à mão, fazendo uma força contrária com a mão. Boto a mão aqui na minha bochecha esquerda. Empurro contra o rosto e tento com a mandíbula levar na direção contrária da mão. Então, são formas da gente treinar essa musculatura para que ela não tenha incômodo. E, na verdade, se a gente faz o paciente não ter dor, eu melhoro a adesão ao tratamento. Vou te contar agora a experiência clínica, porque tem a ciência e tem a experiência clínica. Os pacientes fazem isso pouquíssimo. Por quê? Porque não tem incômodo. Aí, esse mesmo paciente disse para mim, doutor, ele é bem responsávelzinho, um senhorzinho bem massa. E aí ele disse para mim, doutora, eu só fiz 2 dias, viu? Porque não doía. Aí, tudo que bem, bom, então ótimo, né? Mas você já se precaveu e passou para ele. Exato. O segredo do sucesso é que o avisado sai barato, o combinado sai barato. Exatamente. Né? Você não fica de um dentista imprudente e irresponsável que não sabia dos efeitos colaterais. E aí a gente tem que explicar para o paciente tudo isso, o que é que eu espero, o que é a minha predição de sucesso para aquele paciente especificamente, né? Quando é que ele vai voltar para mim, para eu controlar aquele aparelho, ver a adaptação, né? Sobre custos, a maneira que você vai cobrar esse seu aparelho. É um tratamento que dá para você cobrar legal, porque você faz uma entrega muito grande, né, de qualidade de vida, e a gente vende a entrega, a gente vende nosso resultado, né, para o paciente. E as diretrizes também do sono dizem que para os pacientes apneia, para os pacientes de ronco, a gente não precisa nem pedir polissono, quando é só ronco, né? Eu não preciso outra polissono, eu só quero saber se parou de roncar. E para o apneico, a gente pode sim pedir uma nova polissonografia com 3 ou 4 meses do começo, tá? E aí eu quero passar para o tipo de aparelho que eu gosto, que é esse aqui. Por que eu gosto desse? Vê que o expansor dele é na frente, Renzo. Ele tem um parafuso expansor no arco inferior e tem essa plaquinha, essa equiplan, essa rampinha de Bingler, que é onde o aparelho encaixa no superior, tá? E aí, o aparelho, ele é isso, ele faz esse tipo de encaixe. O aparelho disjuntor, o expansor, ele está preso de um lado, ele só ativa de um, fazendo a protrusão, e ele se encaixa nessa rampa. Vocês vão entender melhor agora quando eu passar o vídeo. Nessa foto, o paciente com a boca fechada, ele está com o aparelho na boca. Então, é extremamente confortável, tá? Ali eu pedi para ele mostrar, para que a gente pudesse ver. E aqui uma vista lateral, mostrando os 2 aparelhos. E aqui que a gente tem o videozinho. Vê o encaixe. Vamos ver. Ele só encaixa anteriorizado, porque essa parte metálica de trás é o limitador do quanto ele iria para trás. E é aí que você titula, e é aí que você aumenta, tá? E aqui mostrando para a gente, ó, que na Academia Americana do Sono, em 2006, colocava que esse aparelho titulável individualizado é o melhor. Então, minha gente ortodontista, por favor, aparelhos tituláveis,
tá? Não vamos fazer monoblocos e botar 9 milímetros de avanço de uma vez só na boca do paciente, tá? As principais alterações oclusais, ela ocorre nos primeiros 6 meses, mas não são significativas, certo? Quando a gente, em relação às metas terapêuticas, a meta é reduzir os episódios de apneia para um patamar aceitável, sem necessidade de uma nova polissonografia. O ronco, a gente não pede de jeito nenhum nova polissonografia, se o paciente só tinha ronco. Esqueça isso. E essa atualização de 2015 diz para a gente isso, que o AIO é ouro no tratamento do ronco, os aparelhos tituláveis são superiores ao monobloco, e que, sim, os pacientes intolerantes ao CPAP podem ser tratados com aparelho intraoral. Ou seja, a gente hoje está acobertado pelas diretrizes em relação ao uso do AIO nos pacientes graves que não tenham tido adesão, tá? Existem formas da gente controlar, hoje a gente tem esse sistemazinho que o paciente baixa um programa, tudo é aplicativo, né? E a gente pode ter no nosso consultório esse biologista, é só uma das marcas, e a gente empresta para o nosso paciente para ele levar para casa, e ele depois devolve para a gente ter uma noção da saturação e dessa qualidade do sono. Então, é muito bom isso para a gente monitorar essa eficácia. E, de fato, a última parte da aula, que é a higiene do sono. E o que é? Vê cada coisa boba, Risa. Deitar quando tiver com sono. Estabelecer um horário para dormir, né? Tentar respeitar o mais isso do corpo da gente, é sistemático. Evitar trabalhos ou atividades que não sejam relaxantes na hora de dormir, tipo a gente no mestrado vai fazer na hora de dormir as coisas certinho, né? Temperatura agradável, tentar ter uma prática de exercício regular, investir num ambiente seguro para dormir, tranquilo, quieto, com pouca luz, né? Não beber álcool perto das horas de dormir, nem cafeína, nem refrigerante. A gente tem a ilusão mesmo de que o álcool é relaxante. Não. O álcool ele é estimulante, ele derruba a pessoa, mas ele estimula o processo ativo do sono, atrapalhando essa qualidade, tá? Vou tomar uma cervejinha só para relaxar. Uma vai lá, mas que isso é estimulante, não ajuda, atrapalha, tá? A qualidade. Então, evitar fumar nessas horas, ter tempo de comer até a hora de dormir, para que tenha tempo de digestão. Digestão é um processo ativo. Ela força o corpo para trabalhar, né? Sem dúvida. Então, então a gente precisa ter esse cuidado com a higiene do sono, né? E entender que nós somos o responsável pela avaliação dessas condições anatômicas, por confeccionar os aparelhos, mas também por compreender os seus limites, né? E controlar os efeitos colaterais. Para você instituir um tratamento, você tem que saber controlar esses efeitos colaterais. E aí, a gente lembra, eu acho que isso é muito impactante, eu andei botando isso no meu Instagram à época, e assim, recebi alguns comentários de pacientes desesperados por conta disso, mas é muito verdade. A apneia são gotas de morte. E ela pode demorar, mas ela está contribuindo para abreviar a vida dos nossos pacientes. E meu penúltimo slide é esse, vê que coisa massa, Renzo. A ampulheta, por onde a areia do tempo escorre, disfarçada em número 8, está lá passando, né? Quando inativa, ao deitar-se para dormir, ela assume a forma geométrica do infinito. Então, para a gente dizer que deitar e dormir traz longevidade para a gente. É verdade. Né? Tanto é que a forma aí da ampulheta se transforma. É verdade, olha só. Passa. Então, é uma forma metafórica e bonitinha, plagiando um grande amigo meu daqui de Recife, que fala sobre a apneia também. E é isso, a gente dormir bem faz a gente ser longevo, né? E que a gente possa, enquanto ortodontista, beneficiar os nossos pacientes, né? E ser mais uma pessoa no sentido de trazer qualidade de vida para os nossos pacientes, lembrando que a gente trata muito além dos dentes. E quem não quer tratar, identifica, né? E manda para alguém que queira. Pode mandar para mim, quem estiver aqui em Recife, que eu trato. Aê, ó, isso aí. Muito bem. Isso, Renzo. Deixa eu parar de compartilhar. Terminou muito que a gente bem, estendeu um pouquinho aí, Renzo, mas é muita coisa para falar, muita coisa para entregar. Eu tenho certeza disso, mas eu acho muito legal você ter passado esse passo a passo para a gente entender como funciona, para a gente ver como que é o trâmite, né? Todo o processo de fazer o aparelho, de você mandar para o laboratório. Uma dúvida que eu fiquei, Dani, não são todos os laboratórios que trabalham, né, com esse tipo de aparelho. Não. Você precisa ter alguns que já tenham essa manha, que já tenham essa expertise de trabalhar. Tem 2 que eu gosto muito, o Ortolab,
e o Leog. Eu hoje estou... Nenhum é aqui em Recife, tá? Ambos são em São Paulo, na verdade. Não, o Ortolab é em Curitiba, tá? E o Leog é em Guarulhos. Hoje eu tenho trabalhado muito com o Leog por uma questão de tá dando certo. E não tem laboratório problema. Não é assim. Laboratório. Sim, a gente vai até a próxima briga, aí muda, né? Aí muda, exato, aí volta contigo, né? Então, o Léo, eu estou trabalhando faz um tempo e eu ainda não tive esse problema. Eles são muito responsáveis no tempo. Normalmente, eles mandam para a gente o aparelho. A gente manda moldar, o escaneamento chega lá no dia, né? Eles pedem 2 dias para a impressão do modelo, porque a impressão é terceirizada, e a partir desses 2 dias, 15 para a confecção. E aí seriam 17. E aí eles enviam para você. Hoje, no mundo do SEDEX, com 2 dias a gente recebe. Então, eu sempre peço ao meu paciente 25 dias. Eu digo a ele, 25 a 30 dias. Mas o que acontece é que eles nunca usam esses 15 dias, eles pedem como segurança. Né? Esse último que eu instalei agora, desse senhorzinho, eu instalei nele o aparelho com 20 dias. Opa! Entre mandar e eu instalar, eu instalei dentro do mesmo mês, e aí me chamou a atenção, porque ele foi bem no comecinho do mês, então eu instalei com 20 dias, né? Então é super tranquilo, são 2 laboratórios muito sérios, os valores são muito parecidos. Vou falar para vocês hoje aqui, nem sei se eu falo, depois tem público leigo assistindo, não sei, vou falar não. Depois você que ficou interessado, dá um pulinho. Pode me perguntar. O pessoal manda mensagem para a Dani pode responder, ou você entra em contato com o laboratório, né? Que é o Ortolab. Isso. E Ortolab, Bemudo, e o Leog, L-E-O-G. Dá uma procuradinha também no Instagram, deve ter Instagram dele, com certeza. E aí vocês conseguem entrar em contato com o laboratório. Vocês que ficaram com dúvidas, alguma dúvida que ficou sobre o assunto, que é um assunto muito legal, eu tenho certeza que desperta o interesse de muita gente, vocês mandem aqui ou para o Instagram da Dani ou para o nosso Instagram. A gente separa um vídeo, faz um vídeo de perguntas aqui para vocês, só perguntas de vocês que vocês tiveram, e a gente faz um vídeo só de perguntas e respostas. Dani, fulana de tal, de Recife, mandou essa pergunta para você. E aí a gente faz um videozinho mais curto, um videozinho só respondendo as perguntas de vocês mesmo. Tá? Dani, eu queria agradecer demais, viu, sua presença aqui de novo, você brilhantemente mais uma vez. É sempre muito bom te receber aqui com essa sua simpatia. Muito bom, obrigado mesmo, viu? Obrigada, Renzo. Sempre um prazer. Eu adoro ensinar e eu acho que outra vez, Cora Coralina já dizia, é quando a gente ensina que a gente mais aprende, né? Então, toda vez que a gente fala sobre um assunto, a gente revisita as informações que estão ali guardadinhas, a gente reorganiza e tentando passar a informação, a gente sedimenta o conhecimento da gente, né? Então, para mim, assim, eu sempre aprendo a cada aula, né? A cada bate-papo desse, para mim é show de bola. Então, é sempre um prazer. Estou sempre a postos para falar de qualquer assunto que eu saiba falar, viu? É sempre um prazer. Principalmente atender você, meu amigo. Obrigado. Mas a honra é toda nossa de receber aqui no nosso canal. O pessoal gostou bastante. Vamos trazer a Dani mais vezes aqui, né? Qualquer oportunidade a gente traz a Dani. Qualquer tema a gente deixa aberto, viu, Dani? O canal está aberto para você. Qualquer coisa que você queira mostrar para a gente, querer divulgar algum trabalho ou algum tema que você queira falar, o canal está aberto, as portas estão abertas para você, viu? Obrigadíssima, querido. Obrigadíssima, viu? Muito bem, muito obrigado você também que nos acompanhou aqui, você que nos escutou pelo Spotify ou você que nos assiste aqui pelo YouTube. Desculpa pelos latidos da Kiara, a Kiara está aqui pulando no meu colo aqui até agora, latindo e trazendo brinquedinho aqui no meu pé, não tem jeito, estou gravando em casa, então não tem jeito. Participante ativa, Kiara. Exatamente. Então, obrigado vocês que nos acompanharam. Qualquer dúvida, mande para a gente, tá bom? Você siga lá o nosso canal no Instagram, ou você escuta a gente pelo Spotify, ou nos veja pelo YouTube. Muito obrigado, boa semana para vocês e até o nosso próximo bate-papo. Obrigado, Dani. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau.